começando o Minuto Holístico. Eu sou Guilherme Felipe, terapeuta holístico. Hoje nós vamos tratar de um tipo de terapia muito legal, muito boa. A musicoterapia. O que é isso? É o tratamento através da música. A música, ela está na história do homem. Então, esta semana nós resolvemos tratar sobre esse tema, a musicoterapia. Porque a música, ela tanto serve para trazer alento, quanto serve para demonstrar o lamento. Nós vamos comemorar aí a libertação dos escravos. Eles, na sua devida época, são realmente os nossos melhores exemplos do que é utilizar a música. O que a música tem a ver com o holístico, com as terapias holísticas? Dizem que a música, a boa música, eleva o homem até Deus. A música erudita, ela tem uma frequência tão alta que, basicamente, nós podemos considerar que essa frequência ela é muito próxima a uma frequência divina. Só que tem muita gente que usa a música de uma forma muito, vamos dizer assim, prática. São os produtores musicais. O que eles fazem? Através de um ritmo, eles conseguem criar um sucesso. O que é isso? Simples. Ele consegue estabelecer um ritmo que a frequência desse ritmo é muito próxima à frequência da pessoa. E todo mundo gosta da minha música. Ligo o rádio para ouvir a minha música. O interessante é que a música ela tem uma frequência muito próxima ao batimento cardíaco. Então por isso que nós gostamos de certas músicas, por isso que nós não gostamos de outras músicas. Agora nós vamos ver a matéria que a nossa produção fez a respeito de musicoterapia. Eu vou falar sobre a musicoterapia, sobre alguns princípios, principalmente um que constitui uma base que a gente tem confirmação científica de que traz benefício para as pessoas. A gente tem confirmado que todos nós, já no útero materno, no período intrauterino, nós já começamos a ouvir. Isso significa que desde esse período, nosso contato com o mundo externo já acontece através dos sons e, consequentemente, das músicas que existem no ambiente. Então, já lá na barriga da nossa mãe, começamos a constituir o que nós chamamos de identidade sonoro-musical. Essa identidade é dinâmica, ela vai se construindo conforme as experiências que todos nós temos desde esse período e vai até o final da vida. Isso significa que para nós musicoterapeutas, cada pessoa reage ao universo sonoro-musical de maneira própria, singular. É claro que a cultura, os elementos universais trazem efeitos, consequências semelhantes em muitas pessoas. Mas para a abordagem da musicoterapia, é muito importante que o profissional musicoterapeuta investigue e reconheça as características dessa identidade sonoro-musical que sempre é individual. Isso explica, por exemplo, o porquê que a gente tem conhecimentos, que a gente sabe que uma mesma música provoca efeitos diferentes em duas pessoas. Por quê? Porque isso tem a ver com a história, as experiências que essa pessoa teve na sua vida inteira. Então eu não posso querer elaborar que uma música exerça o mesmo efeito em muitas pessoas. Ela vai exercer um efeito que se deseja se tiver contato, se ela mobilizar elementos que fazem parte da história dessa pessoa. É interessante citar que para um grande músico do século XX, um italiano chamado Luciano Berio,
ele definia a música como tudo aquilo que a gente ouve com a intenção de ser música. Essa definição é bastante includente, por isso que eu gosto muito dela. Então, para nós, o que vai ter bastante potencial de mobilizar, por exemplo, as emoções num ser humano, é a gente reconhecer toda a história dele, o máximo que se conseguir resgatar, e nós temos ferramentas para essa investigação. Por isso que o musicoterapeuta faz uma faculdade de 4 anos, uma faculdade que tem estágios, uma faculdade que tem um TCC, é um bacharelado reconhecido, uma profissão que atua junto das outras profissões da saúde, junto aos psicólogos, aos fisioterapeutas, aos fonoaudiólogos, né? E é ótimo que quando a gente atua junto deles, o paciente que recebe, ele tem a sua melhora potencializada. E já no meio da medicina tradicional, a gente tem tratamentos que são reconhecidos como talvez os tratamentos principais para algumas patologias. Então os neurologistas, os psiquiatras já reconhecem o grande benefício, por exemplo, para o mal de Alzheimer, no caso já da geriatria, já quando a pessoa é mais velha, como também para alguns distúrbios do desenvolvimento, como no caso às vezes de uma criança autista, que nós temos os casos clássicos das melhoras dessas patologias com a intervenção da musicoterapia. Mas o princípio que é interessante a gente entender é que cada pessoa reage e tem o seu universo próprio, sua forma própria de reagir aos sons externos, consequentemente às músicas, que vão mobilizar suas histórias pessoais, suas questões pessoais. Esse caráter preventivo, a partir do momento que se você consegue reconhecer sua própria identidade sonora musical e com a ajuda de um musicoterapeuta encontrar o que mobiliza mais adequadamente, mais positivamente, o que faz melhor para a sua saúde, uma pessoa mais equilibrada, mobilizando as suas questões, as suas energias pessoais, a sua saúde pessoal, com os estímulos corretos, uma pessoa então mais equilibrada e mais saudável, isso é mais barato e mais produtivo. Vocês viram a nossa matéria como é que ficou, né? Isso tudo é muito interessante, porque a música, de uma forma ou de outra, ela te leva a um bem-estar, te leva à felicidade. E por que acontece isso? Porque na vibração da música, cada uma das células do seu corpo, ela vibra na mesma frequência. Isso é muito bacana. Então, quando você tiver vontade de ouvir uma música, tudo bem, ouça. Ela vai te trazer paz, harmonia, felicidade. Muito interessante isso. Ponha mais música no seu dia a dia. Egmar Felipe, terapeuta holístico. Nossos endereços estão aparecendo aqui embaixo. Até mais.